Você achou que Arya Stark era a menina da listinha. O plot twist é que ela virou a coisa mais rara de Westeros, alguém que aprende a matar sem deixar o mundo matar quem ela é. E os sinais estavam lá desde o Winterfell, naquela agulha chamada Needle, como se a série gritasse: ela não vai vestir um papel, ela vai perfurar todos. Arya começa como incômodo. Ela é a criança que não cabe no molde. Não por rebeldia fofinha, mas porque o molde é uma mentira. Disseram que ela tinha que ser delicada, sorrir certo, sentar certo, sonhar certo. E ela sente, no osso, que esse certo é só a coleira do sul tentando chegar cedo no norte. Enquanto Sansa queria ser vista, Arya queria ser livre. Isso parece infantil. Não é. É instinto de sobrevivência. O primeiro sinal que você ignorou, Arya não queria aventura, ela queria autonomia, ela não queria um destino brilhante, queria não ser empurrada. Quando ela escolhe espada em vez de bordado, o que está acontecendo ali não é tomboy, é um alerta psicológico. Pessoas que odeiam ser controladas reagem com força quando o mundo tenta apertar o laço. E em Westeros, todo mundo tenta apertar o laço. A queda da casa Stark não cria Arya, ela revela. Revela que ela sempre teve uma coisa que quase ninguém ali tem: prontidão para o real. A maioria vive em narrativa, honra, títulos, romance, tradição. Arya vive no chão, na poeira, no frio, no "se eu não me mexer agora eu morro". E quando o mundo vira caos, narrativa não alimenta ninguém, prontidão alimenta. Aí entra o segundo sinal, a forma como a Arya observa. Ela não discursa, ela absorve. Ela aprende, gente. Aprende cheiro de medo, aprende mentira no tom, aprende quem manda mesmo quando ninguém fala. A série te treina a achar que inteligência é só estratégia de salão, mapa e coroa. A Arya é outra inteligência, a inteligência do corpo. A inteligência que nasce quando você apanha, foge, se esconde, volta e descobre que o mundo é uma prova prática, não um debate. E é aqui que a lista aparece. Todo mundo reduz isso à vingança, só que a lista é mais profunda e mais perigosa. A lista é a Arya tentando manter o universo organizado. Porque quando você perde tudo, a mente precisa criar alguma estrutura para não enlouquecer. Dar nomes ao terror é uma forma de dizer: eu ainda tenho controle sobre alguma coisa. Só que controle baseado em ódio tem prazo de validade. Ele te move e depois te consome. O terceiro sinal, Needle. Aquilo não é só uma espada, é um lembrete diário de identidade. Needle é o eu que ela segura com força enquanto todo o resto tenta arrancar. Num mundo que força crianças a virarem ferramentas, a Arya guarda um objeto pequeno e insiste: eu sou alguém. Parece detalhe. Em Game of Thrones, detalhe é destino. Quando ela encontra mestres e monstros, a série começa a testar a pergunta central: Arya vai virar arma ou vai virar ninguém? E aqui vem a parte que muitos fãs romantizam errado. Treinamento não é empoderamento. Treinamento é desumanização controlada. Você aprende a desligar o medo, desligar o nojo, desligar a compaixão, desligar o próprio nome. Você vira eficiente. E eficiência sem alma é só um monstro bem organizado. E o roteiro brinca com você. Porque é fácil torcer pela eficiência. Dá uma satisfação suja ver o mundo recebendo de volta. Só que enquanto você vibra com a ideia de justiça rápida, a história está perguntando: quanto de Arya sobra quando você termina de aplaudir? O quarto sinal é cruel. Arya aprende a desaparecer. E desaparecer é o superpoder de quem foi ignorado a vida inteira. Criança esquecida em canto aprende a ser sombra. E sombra, quando decide atacar, pega o mundo desprevenido. Só que existe um custo invisível. Quanto mais você vira sombra, mais você desaprende a ser gente em plena luz. E aí chega o ponto mais importante da personagem: a tentação de virar ninguém. O conceito é sedutor.
Se eu for ninguém, nada me atinge. Se eu for ninguém, eu não sofro. Se eu for ninguém, eu não perco. Só que isso é mentira. Você não vira invencível. Você vira vazio. E vazio não é força. Vazio é ausência. O plot twist real de Arya não é ela aprender a matar. É ela aprender uma coisa mais difícil: parar. Parar quando a lista quer continuar. Parar quando o impulso grita. Parar quando o mundo oferece uma desculpa perfeita para ela virar o que quiser. Porque em Westeros sempre tem desculpa, sempre tem justificativa, e é assim que monstros nascem, com justificativas impecáveis. Arya atravessa lugares e pessoas como se estivesse atravessando versões de si mesma: a criança, a órfã, a sobrevivente, a aprendiz, a sombra, a arma, e cada fase tenta convencer ela de que o próximo passo é inevitável. Você já foi longe demais, você não pode voltar, você não tem mais casa. Mentira! A casa dela não é só o Winterfell, a casa dela é o nome dela. E aí vem a frase que define Arya sem que ela precise falar muito. Ela vive como se cada dia fosse uma pergunta, e a pergunta é: hoje eu sou quem? E parece bonito, mas é tortura. Porque identidade, no fundo, é repetição. Você vira você fazendo escolhas consistentes. E Arya vive no extremo oposto. Escolha sob trauma, escolha sob ameaça, escolha sob sangue. Por isso ela mexe tanto com o público. Porque ela é o retrato do que muita gente sente em silêncio. A vontade de sumir quando a vida fica grande demais. A vontade de cortar laços para não doer. A vontade de virar ninguém, para ninguém mais te alcançar. Só que no mundo real, virar ninguém não te protege, só te isola. O que torna a Arya uma personagem grande não é o que ela faz com os outros, é o que ela se recusa a fazer com ela mesma no final, se apagar completamente. Ela flerta com o abismo e volta. E voltar, depois de tudo, é mais corajoso do que avançar. Avançar, qualquer um avança no ódio. Voltar exige visão. E aqui vai uma opinião direta. A série usa a Arya para mostrar o lado mais sedutor da violência, o lado limpo, preciso, merecido. E depois te obriga a encarar a ressaca. Violência nunca vem sozinha. Ela cobra pedaços, cobra sono, cobra confiança, cobra afeto, cobra futuro. Arya é uma criança que vira ferramenta. E o mundo aplaude a ferramenta, porque a ferramenta resolve. Só que ela não é ferramenta, ela é gente. E gente não foi feita para viver como lâmina o tempo todo. Lâmina não abraça, lâmina não descansa, lâmina não constrói. E então, quando ela volta a se conectar com quem ela ama, você entende o sexto sinal. Arya sempre foi movida por vínculo, não por ódio. O ódio era a gasolina. O vínculo era o motor. Ela não queria destruir o mundo, ela queria garantir que ainda existisse um lugar onde lar não fosse piada. No fim, o arco dela te deixa com uma verdade que dá desconforto. Arya poderia ter virado o terror definitivo. Tinha habilidade, tinha trauma, tinha motivo, tinha tudo para virar uma entidade que só anda e cobra sangue. E a maior vitória dela é não aceitar esse destino como inevitável. Ela entende que sobreviver não é o fim, sobreviver é o começo. E se você não constrói nada depois, então o inimigo venceu de um jeito mais inteligente. Ele te deixou vivo, mas roubou sua vida. Por isso, a Arya não é só badass, ela é um aviso para quem acha que força é a ausência de sentimento. A Arya prova o contrário. A força dela existe porque ela sente demais e aprende a não deixar isso virar destruição total. Ela encontra um ponto onde dor vira direção, não vício. E agora, a pergunta que te pega como fã. Quando você reassiste, você percebe que a série nunca esteve te vendendo uma assassina. Ela estava te vendendo um dilema humano com o rosto de menina. O que acontece quando o mundo tenta te transformar em objeto? Você vira objeto ou você volta a ser sujeito?
Arya Stark te responde com a única coisa que em Westeros é mais rara do que dragão: escolha própria. E sim, os sinais estavam lá. Você só estava ocupado demais olhando para reis, tronos e profecias. Enquanto isso, uma garota com uma espada pequena estava fazendo a coisa mais revolucionária de todas, aprendendo a permanecer Arya, quando todo mundo queria que ela virasse ninguém.